O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele narra a história da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. O livro começa com os israelitas vivendo no Egito, para onde foram em busca de alimento durante uma fome. Com o tempo, os israelitas se tornaram numerosos e poderosos. Isso causou medo no faraó, que os escravizou. O Êxodo é um livro fundamental na Bíblia, pois estabelece a base da fé judaica e cristã. Ele conta a história da libertação de Deus e da aliança que ele fez com seu povo escolhido, Israel. Através da história do Êxodo, aprendemos sobre o poder de Deus, a importância da obediência e a natureza da verdadeira liberdade. O livro do Êxodo é dividido em duas partes principais. A primeira parte, capítulos 1 a 18, narra a história da libertação dos israelitas do Egito. A segunda parte, capítulos 19 a 40, descreve a aliança de Deus com Israel no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Após a morte de José, um novo faraó subiu ao poder no Egito. Este faraó não conhecia José e via os israelitas com desconfiança. Os israelitas se multiplicaram rapidamente, tornando-se mais numerosos que os egípcios. Temendo o poder crescente dos israelitas, o faraó os escravizou. Os israelitas foram forçados a trabalhar na construção de cidades e de outros projetos grandiosos para o faraó. A vida dos israelitas como escravos era de sofrimento e opressão. Eles clamaram a Deus por libertação. Apesar da crueldade da escravidão, a fé dos israelitas em Deus permaneceu forte. Eles se lembravam das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que eles seriam um grande povo e herdariam a terra de Canaã. Deus ouviu o clamor dos israelitas e escolheu Moisés para libertá-los da escravidão. Moisés era um israelita que havia sido criado na corte do faraó. Quando Moisés era um bebê, ele foi colocado em um cesto e deixado no rio Nilo para escapar da ordem do faraó de matar todos os meninos israelitas recém-nascidos. Ele foi encontrado pela filha do faraó e criado como um príncipe egípcio. Um dia, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente e lhe ordenou que voltasse ao Egito e libertasse seu povo. Moisés estava relutante no início, mas Deus o encorajou e prometeu estar com ele. Moisés voltou ao Egito e confrontou o faraó, exigindo que ele libertasse os israelitas. O faraó, orgulhoso e arrogante, recusou-se a libertar o povo de Deus. Em resposta à recusa do faraó, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. As 10 pragas foram uma série de calamidades sobrenaturais que Deus enviou ao Egito para mostrar seu poder e forçar o faraó a libertar os israelitas. Cada praga demonstrou o controle de Deus sobre a criação e a impotência dos deuses egípcios. As pragas incluíram a água transformada em sangue, a invasão de rãs, a praga de mosquitos, a praga de moscas, a peste sobre o gado, as úlceras, a chuva de granizo e fogo, a invasão de gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos. A cada praga, o faraó endurecia seu coração e se recusava a libertar os israelitas. Somente após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que o faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas partissem. Seção 5. A travessia do Mar Vermelho. Após a 10ª praga, o faraó permitiu que os israelitas partissem do Egito. No entanto, logo depois de terem partido, o faraó mudou de ideia e decidiu perseguir os israelitas com seu exército. Os israelitas se viram presos entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Em um ato poderoso de libertação, Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam sobre eles, afogando todo o exército. A travessia do Mar Vermelho foi um evento milagroso que marcou a libertação definitiva dos israelitas da escravidão.
Esse evento demonstrou o poder de Deus para salvar seu povo e a derrota completa dos inimigos de Deus. Section 6. A Aliança no Monte Sinai e os 10 Mandamentos. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas viajaram pelo deserto até o Monte Sinai. Lá, Deus fez uma aliança com eles, prometendo torná-los seu povo escolhido se eles obedecessem aos seus mandamentos. Como sinal da aliança, Deus deu aos israelitas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um conjunto de leis morais e éticas que servem como base para a vida do povo de Deus. Os 10 mandamentos ensinam sobre a natureza de Deus, a importância da adoração, o valor da vida humana, a santidade do casamento, a necessidade de honestidade e integridade e a proibição da cobiça. Section 7. O tabernáculo e a presença de Deus. Como parte da aliança, Deus ordenou que os israelitas construíssem um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda portátil que servia como um lugar de adoração e como um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo e seus móveis, incluindo a Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos. A presença de Deus habitava no tabernáculo, e era lá que os sacerdotes ofereciam sacrifícios e intercediam pelo povo. O tabernáculo era um lembrete constante da aliança de Deus com Israel e da sua santidade. Section 8. O significado teológico do Êxodo. O livro do Êxodo tem um profundo significado teológico para os cristãos. Ele aponta para Jesus Cristo, o nosso libertador final. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão física no Egito, Jesus nos liberta da escravidão espiritual do pecado. A travessia do Mar Vermelho é um símbolo do batismo, onde morremos para nossa antiga vida de pecado e somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Os 10 mandamentos revelam a lei de Deus e nos mostram nossa necessidade de um Salvador. O tabernáculo aponta para Jesus, que é o nosso verdadeiro tabernáculo, Deus conosco. Através de Jesus temos acesso a Deus e podemos experimentar sua presença em nossas vidas. Section 9. Conclusão. Um legado de libertação. O livro do Êxodo é uma poderosa história de libertação, aliança e presença de Deus. Ele nos ensina sobre o caráter de Deus, a natureza do pecado e o caminho da salvação. A história do Êxodo continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e épocas. Ela nos lembra que Deus é poderoso para libertar seu povo da opressão e que Ele é fiel às suas promessas. Que a história do Êxodo nos encoraje a confiar em Deus, a obedecer aos seus mandamentos e a viver em gratidão pela sua graça e misericórdia.